Tá bom, então palavras importantes aí do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, já projetando aí para as próximas reuniões, Romano, esse assunto SAF, que é importantíssimo, e tanto ele quanto o Rubens Menin falando que questões pessoais não podem ser maiores do que o Atlético e o Conselho Deliberativo, 99% aí tá unido, Romano. Traduzindo, deixar de lado as vaidades em prol do Atlético. Eu vou trazer aqui para o nosso circuito o nosso Edu Panzi, direto de Doha, no Catar. Como é que você viu a entrevista do Rubens Menin, agora a palavra do presidente e esta situação que tivemos ontem, melhor dizendo, no Atlético, hein, Edu? Ô, Romano, um abraço para vocês todos. Pelo que a gente tem visto, mesmo de longe, né, e pela entrevista do Rubens Menin, parece que há sim uma pacificação da imensa maioria do Conselho do Atlético, né? O que passa pela minha cabeça, Romano, a gente não pode deixar de não lembrar, né, do que aconteceu do outro lado, com o rival, com o Cruzeiro, recentemente, com briga de conselho, com alguns conselheiros, alguns poucos conselheiros, fazendo de tudo para atrasar um processo no clube. E aí, quando eu falo um processo, principalmente o da SAF, quando a coisa estava bem encaminhada, sempre aparecia algum porém, algum senão, e tentando atrasar, mas boa parte do conselho acabou aprovando, e a gente está vendo como a coisa evoluiu. E o assunto é SAF, né? Tem uma coisa que se diz no futebol, Romano, e desde criança que eu ouço, vinda de dirigente, de treinador, que os homens, os dirigentes, os jogadores, os técnicos passam. O clube fica. Então, isso precisa sair do discurso e vir para a prática, né? O dirigente passa, o clube fica. O Calil prestou grandes serviços ao Atlético, mas passou. Passou, o clube segue sua vida, o Atlético segue caminhando. E é preciso que ele e outras pessoas, outros conselheiros, deixem o clube seguir seu caminho em paz. A gente viu recentemente o que foi feito em relação à Arena MRV, né? As famosas contrapartidas. Algo que jamais se viu em Belo Horizonte ou no restante do Brasil em relação ao montante financeiro e de contrapartidas. Tentou e atrapalhou a construção da Arena MRV, atraso, muita grana. O Atlético segue lutando contra isso. E agora, no Conselho, essa parte da aprovação da SAF, e a gente vê uma pedra, tentando colocar pedras nessa questão de SAF do Atlético. Eu repito, o clube fica, as pessoas passam, os dirigentes passam, treinadores, jogadores. Não adianta, essa parte de coronelismo, de dono do clube, isso passou, gente. Então, eu fico com as palavras do Rubens Menin. É preciso pacificar o Atlético, é preciso que as pessoas olhem primeiro o Atlético e não o CPF, primeiro o CNPJ e não o CPF. Quantas vezes nós falamos disso a respeito do Cruzeiro e agora a gente vê a mesma coisa acontecendo, acho que em menores proporções, mas acontecendo em relação ao Atlético. Colocar a mão na consciência, gente. O clube é maior do que todos, dirigentes, treinadores, jogadores. Não que o torcedor, porque o torcedor é a alma, é quem faz o clube. Mas o clube tem que ser maior e precisa ser maior do que todos eles.